Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal mais odiado pelos bancos, porém mais amado pelos consumidores. Meu nome é Victoria Regina, sou uma das especialistas da VR Advogados e eu quero saber de você. Você já ouviu falar em ações monitória? É estranho esse termo para você? Não é estranho? Esse é um tipo de processo que pode pegar muitos empresários de surpresa e é por isso que nós vamos falar sobre essa ação hoje. Se a sua empresa recebeu uma notificação judicial e você está pensando em ignorar ou deixar para depois, tenha muito cuidado. Essa atitude pode ser uma das piores decisões que você pode tomar. No vídeo de hoje eu vou te explicar de forma simples e direta o que é uma ação monitória, o que acontece se a sua empresa não responder e quais são os riscos financeiros e legais envolvidos. No final do vídeo, inclusive, eu quero compartilhar um alerta importantíssimo que pode salvar a sua empresa de um grande problema. Então eu quero pedir para que você já deixe o seu link, aquele comando de sempre. Link, compartilha e siga o nosso canal. Antes de falarmos sobre as consequências de ignorar esse processo, é importante entender o que é uma ação monitória. Imagine que a sua empresa comprou ali um produto ou contratou um serviço, mas por algum motivo deixou de pagar a dívida. O credor dessa dívida, ele tem provas desse débito, como um contrato, uma fatura ou até mesmo um e-mail que comprova que ele tem ali uma relação com você e que ele pode te cobrar. No entanto, esse documento, eles não são considerados títulos executivos, como cheques, duplicatas ou aquelas que estão previstas no rol do Código de Processo Civil. Isso significa que o credor, ele não pode então cobrar a dívida diretamente por meio de uma ação de execução, aquela que já começa com a citação para pagar em 3 dias. E aí ele vai entrar com uma ação monitória. Esse processo ele é um caminho mais curto, diferente de uma ação que tem o início num processo de conhecimento, né, de saber quem tem o direito ou não, e ele transforma essa cobrança comum em um título executivo permitido que o credor exige o pagamento de forma legal. Mas o que acontece se a sua empresa, então, simplesmente ignorar essa ação e não apresentar uma defesa no prazo correto? É isso, exatamente isso, que eu vou te contar agora. Se a sua empresa for acionada em uma ação monitória e não apresentar defesa dentro do prazo legal, que normalmente é de 15 dias úteis, acontece algo muito sério. O juiz, ele presume que a dívida ela é válida e converte automaticamente a cobrança em um título executivo judicial. Na prática, isso significa que a sua empresa ela perde o direito de discutir o valor, apresentar provas contrárias ou até mesmo negociar condições melhores de pagamento. E sabe o que vem depois disso? É esse alerta que você precisa saber se você ignorar. A cobrança ela passa por uma fase de execução onde a justiça pode tomar medidas ainda mais drásticas. Sim, pode piorar a situação. Ela vai tomar medidas mais drásticas para garantir que o credor ele receba o valor devido. Se você acha que isso não é um grande problema, espere só até ouvir o que vem a seguir, o que eu quero te falar dessas medidas drásticas. Depois que a dívida é reconhecida pelo juiz, o credor ele pode pedir a penhora de bens da sua empresa para quitar justamente o valor devido. Isso inclui os veículos da empresa, se você tiver, os maquinários, os equipamentos que vocês utilizam ali, ou até mesmo aquilo que vocês têm a receber, né? Ele pode pedir a garantia daquilo que a sua empresa tem para receber. Dependendo do caso, esses bens podem ir a leilão judicial e a sua empresa pode perder o patrimônio importante para manter as operações funcionando. E não para por aí. Se o juiz ele entender que houve abuso, houve fraude para esconder os bens, você simplesmente for pensar, mas se chegar nessa fase, eu posso esconder os bens. Bom, tenha muito cuidado, porque se eles demandarem todas as medidas para a empresa e não acharem nada, seja na conta, seja achando bens,
o banco ele pode pedir a desconsideração da personalidade jurídica e atingir os seus bens enquanto empresário. Então, eu não quero que isso aconteça com você. A desconsideração da personalidade jurídica é justamente não achou nada da empresa, agora a gente vai no sócio, que é responsável ali também por essa operação. Outra consequência grave de não responder uma ação monitória é o bloqueio das contas da empresa. Como eu disse para vocês, o banco ele pode pedir ali e o juiz determinar que os valores sejam bloqueados e que os bens também sejam penhorados. Então isso é um ponto muito, muito importante. Agora imagine a seguinte situação: você precisa pagar os seus fornecedores, funcionários, despesas do dia a dia, mas ao tentar fazer uma transferência, você descobre que todo o saldo da conta foi congelado pela justiça. Esse tipo de bloqueio ele pode gerar um efeito dominó, comprometendo todo o funcionamento da sua empresa e causando um verdadeiro colapso financeiro. Por isso, não responder à ação monitória e deixar que a cobrança chegue a esse ponto pode ser um erro fatal para o seu negócio. Agora, que você já entendeu todo esse risco, você já entendeu que ignorar uma ação monitória pode te causar ainda mais prejuízos, vamos falar o que então você precisa fazer para evitar esses problemas. Se a sua empresa recebeu então uma notificação judicial, que a gente chama ali de citação, siga esses processos, esses passos imediatamente. Primeiro, não ignore o prazo. Você tem um período limitado para você apresentar uma defesa. Quanto antes você agir, melhor. Procure um advogado, um profissional especializado para analisar o seu caso, verificar se há falhas na cobrança ou até mesmo contestar a ação, identificando ali se há também falhas procedimentais, falhas dentro do próprio judiciário que não observam um requisito da lei, caso seja indevida essa cobrança. Verifique a possibilidade de acordo. Muitas vezes é possível negociar a dívida diretamente com o credor antes que o processo ele avance, antes que chegue nessas fases mais drásticas. Isso pode evitar custos judiciais e reduzir o impacto financeiro para a sua empresa. Manter um controle financeiro rígido. Para você evitar novas ações futuras, é essencial ter um bom planejamento financeiro e manter suas contas sempre organizadas. Se sua empresa está enfrentando dificuldades, é melhor você buscar alternativas antes que os problemas eles se tornem ainda maiores, que cheguem nessa fase de prejudicar ainda mais a sua empresa, tendo ali a sua conta pessoal, talvez como empresário, pessoa física, sendo atingida por ignorar essa notificação. Agora vem um alerta muito importante desse vídeo. Não responder a ação monitória não faz com que a dívida desapareça. Se você acha isso, eu vou ignorar essa notificação e tá tudo bem, não vai acontecer nada. Muito pelo contrário, a situação ela só piora. Eu já falei aqui para vocês e trouxe vários pontos do porquê piora. Muitos empresários acham que se ignorarem a notificação, o problema ele simplesmente desaparece, ele é esquecido. Mas a verdade é que isso só acelera o processo contra a sua empresa e pode gerar prejuízos enormes. Se a sua empresa recebeu, então, uma ação monitória, haja rápido. Talvez eu esteja sendo até repetitiva nesse ponto, mas é um ponto crucial. Busque orientação e não deixe que uma simples cobrança, uma simples citação, se transforme em um problema muito maior. Então, se esse conteúdo ele foi útil para você, eu quero que você deixe o seu like até para o conteúdo alcançar mais pessoas, que você compartilhe com outros empresários que podem estar passando por essa situação e não sabem a gravidade dessa situação. E agora me conte aqui nos comentários, você já teve algum problema com ações monitórias? Você conseguiu resolver? Vamos trocar essa experiência aqui nos comentários, porque os nossos especialistas constantemente estão por aqui e eles querem te passar orientações claras. Orientações essas que o banco ele não vai te passar, porque o banco não está muito empenhado em querer te ajudar, mas sim em querer ganhar dinheiro. Por isso a VR Advogados ela existe, para te conscientizar, para trazer essas informações e te dar tranquilidade
para sua empresa crescer de forma saudável. Então, conta com a VR e banco aqui não.